A graça e a paz, queridas. Tudo bem com vocês? E aos homens presentes também, né? Eu falei, queridas, aos homens, Deus abençoe vocês. Vocês estão aí dando todo o suporte. E o meu querido marido que está me liderando. Gente, é muito bom estar com vocês aqui, graças a Deus, porque a poderosa mão do Senhor nos reuniu. E sempre que Ele nos reúne, quando a gente vê uma mulher na Bíblia, quando você está lendo a Bíblia e uma mulher entra em cena, pode parar que vai acontecer alguma coisa. Pode ficar atento que vai acontecer alguma coisa. E a gente sabe que o Senhor tem nos reunido nesses dias, não apenas para nós estarmos juntas em comunhão, mas para nós aprendermos dEle. Porque a mulher, ela é uma influência. Ela é uma voz de influência, seja para o bem, seja para o mal. E não pense você que existe em cima do muro. Não existe em cima do muro. Se você não é poderosamente usada nas mãos de Deus, o diabo não desperdiça a mão de obra. E ele te usa na sua distração, na sua negligência. Às vezes você nem presta atenção e simplesmente pelo fato de você estar desatenta, você pode ser usada por Satanás. É sério o negócio, né? Então a gente tem notado o movimento nos últimos 20 anos de uma forma mais evidente. Obrigada, queridas. A gente tem percebido claramente esse movimento de mulheres, como as mulheres têm se juntado, como as mulheres têm buscado congressos para mulheres, treinamentos para mulheres, ensinos, curso. E a gente sabe que tudo que recebemos não é simplesmente para preencher espaço, para preencher o nosso vazio, mas para encher e transbordar, nos encher e transbordar. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na comunidade de fé que nós frequentamos. E nós sabemos que importa ser uma mulher segundo o coração de Deus. Não é isso que está escrito lá em letras miúdas? Mulher segundo o coração de Deus. E sempre quando a gente pensa numa mulher segundo o coração de Deus, imediatamente nos ocorre a mulher de Provérbios 31. É ou não é? Quando você olha, algumas mulheres acham ela muito irritante, né? Ah lá, a perfeitinha. Nunca que a gente vai conseguir ser como essa mulher, não é assim? Mas na verdade, gente, nós não vamos conseguir pelo nosso próprio esforço mesmo, não. Mas Cristo em vós, a esperança da glória. Quando o Senhor em nós se expande, se dilata, ocupa todos os espaços do nosso coração, das nossas intenções, dos nossos pensamentos, é impossível nós continuarmos do jeito que nós estamos, continuarmos sermos as mulheres que somos. Ele entra, Ele transforma, Ele nos vivifica e Ele nos faz transbordar. E a gente podia ter uma série de mulheres aqui que nos serviriam de modelo como mulheres segundo o coração de Deus. É fácil a gente pensar, por exemplo, em Débora, a juíza em Israel. Débora era uma mulher casada com Lapidote, mas Deus escolhe Débora para liderar o povo de Israel num tempo de opressão. E Deus levanta Débora como mãe da nação de Israel, e ela julgava as causas de Israel. Vale lembrar que naquele tempo Israel não tinha um rei, então os juízes governavam na terra. Então Débora foi levantada por Deus como juíza sobre Israel. A gente pode se lembrar também de uma contemporânea de Débora, Jael, que foi usada por Deus para destruir o comandante do exército inimigo de Israel. Císera era um homem sanguinário e queria destruir o exército de Israel, e ele tinha influência, ele tinha poder, ele tinha muitos carros de ferro e ele podia vencer, mas a primeira batalha ele perdeu e veio se abrigar na tenda de Jael. E Jael ousadamente, corajosamente atravessa uma estaca de madeira na fronte do inimigo. A gente pode se lembrar da rainha Esther, orando, jejuando, para que ela se tornasse um instrumento para a libertação do seu povo do extermínio. E eu podia estar aqui citando Maria, escolhida por Deus para carregar seu filho no ventre. Se por uma mulher entrou o pecado, se por Eva entrou o pecado, por uma mulher entrou o Salvador. E essa jovenzinha, que pelos estudiosos devia ter em torno de 16 anos de idade, uma adolescente, ela aceita
o desafio de se tornar a mãe do Salvador. Ela não apenas gerou Jesus, ela amamentou Jesus, ela cuidou de Jesus junto com seus irmãos, porque Jesus foi o primogênito dos filhos, mas depois a Bíblia mesmo relata que Maria teve outros filhos. Deus não negou a ela a maternidade, porque a maternidade é sagrada, a maternidade não é pecaminosa, a maternidade é boa, é aprovada e digno de honra o casamento. Então, José não pôde tocar Maria enquanto ela estava grávida de Jesus, mas depois a Bíblia diz que ela conheceu e Jesus teve irmãos e irmãs. Olha que coisa linda, né? E ali Jesus cresceu 30 anos no anonimato. A Bíblia fala de Jesus no seu nascimento, depois mostra Jesus quando se perdeu dos pais na festa, ficou para trás em Jerusalém, enquanto eles voltavam para Nazaré. Quando deram falta de Jesus, que deu o menino, volta atrás de Jesus e encontra Jesus ensinando no templo. E depois Jesus só aparece para ser batizado e depois tentado. O que ele passou sendo esses 30 anos? Filho, irmão, aprendiz de carpinteiro, gente como a gente, vestido da nossa humanidade. E ele não pecou. Aí você pode falar, pois é, né, Helena? Mas ele era Deus e era homem e era Deus, então não era como nós. Não, gente, ele estava vestido da nossa carne. E a Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado, mas ele não cedeu à tentação, ele não pecou. Isso mostra para mim e para você que se Jesus venceu, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita a gente, então nós também temos capacidade de vencer. Ele mesmo nos disse: no mundo vocês terão aflições. E às vezes a gente pensa que aflições são só as dores, os acidentes, as doenças. Não, essas também são aflições. Mas o pecado, ele causa dano, ele também nos aflige, ele também traz dores, ele também torna os nossos dias difíceis. E ele falou: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele venceu o mundo como homem. Então eu queria chamar a sua atenção, não apenas para essas mulheres da Bíblia, que foram mulheres segundo o coração de Deus, as quais eu citei pouquíssimas aqui, porque se a gente começar a entrar nelas, gente, a gente vai falar de tantas mulheres maravilhosas que a Bíblia nos apresenta, mas eu quero apresentar para vocês o prumo de todas elas. Jesus é o prumo, é o nosso prumo. Mas Helena, Jesus não tinha nascido na época de Débora, na época de Jael, mas o Senhor estava, e onde o Senhor está, Cristo já estava, antes da fundação do mundo. Vocês se lembram? Pai, Filho e Espírito Santo já estavam juntos. Façamos o homem, façamos no plural, Pai, Filho e Espírito Santo já estavam juntos desde a fundação do mundo. Jesus é a encarnação do Verbo, é Deus feito homem, mas ele já estava. E é tão lindo quando a gente olha, por exemplo, para Abigail. Não sei se você se lembra a história de Abigail. Abigail era uma mulher casada com um homem tosco, um homem mau, um homem perverso, um homem irreconciliável. E aí ele teve uma pendenga com Davi, quando Davi ainda fugia de Saul, e ele não honrou Davi como ele devia ter honrado. Davi se enfureceu contra ele e falou: que o Senhor me castigue se até hoje eu deixar um homem vivo da família de Nabal, que era o marido de Abigail. Quando Abigail ficou sabendo que Davi estava vindo contra a sua casa para destruir, para matar todos os homens de sua casa, ela se antecipa, vai se encontrar com Davi, e ela se prostra diante de Davi, e ela fala: minha seja culpa pelo erro do meu marido. E ali ela tem uma conversa com Davi, e ela desvia o furor de Davi, e Davi fala com ela: olha, bendito seja Deus que mandou você até mim, para que eu não destruísse a sua casa. Eu vejo em Abigail uma representação do próprio Cristo, porque a culpa era nossa, a tolice era nossa,
A obstinação era nossa, o pecado era nosso, mas Jesus se colocou entre nós e Deus Pai e falou: minha seja a culpa, minha seja a culpa, e desviou de nós a ira de Deus. Então, quando eu olho para essas mulheres, a gente vê claramente Deus nelas, Deus movendo essas mulheres. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 4. E nessa carta aos Efésios, a igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo dá conselho importantíssimo para a igreja do Senhor que se reunia em Éfeso, para aqueles que haviam sido alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que o apóstolo Paulo não fazia ideia de que quando ele estava escrevendo as cartas aos Efésios, aos Romanos, aos Coríntios, que essas cartas iam estar moderando a nossa vida hoje, no século 21, aqui em Novo Horizonte. Olha que Deus abundante, que Deus maravilhoso, porque o Evangelho não muda, gente. O homem muda, o mundo muda, mas a palavra do Senhor é verdadeira e imutável, e ela nos conduz à vida. Em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 17, o apóstolo Paulo está dando orientações muito sérias à igreja em Éfeso, e ele está nos dando essas mesmas orientações aqui, mulheres do século 21, em Novo Horizonte. A partir do verso 17, o texto diz assim: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará para a sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Uau! Olha essa orientação, gente. Se nós queremos ser mulheres segundo o coração de Deus, temos que ser imitadoras de Cristo, seguirmos os ensinamentos de Cristo, vivermos a vida perseguindo as pegadas de Cristo, negando os nossos próprios desejos, negando a nós mesmas e seguindo o ensinamento de Cristo. Será que é isso que a gente está vivendo, gente? Frequentar uma comunidade de fé não te faz cristã.
Você pode até se autodenominar cristã. Ah, eu sou cristã, eu sou evangélica. Gente, qualquer um pode se dar títulos, mas a sua vida diz isso. Ser cristão é ser imitador de Cristo, é ser semelhante a Cristo. Será que quando o pessoal que mora com a gente debaixo do mesmo teto olha para a gente, eles veem Jesus na gente? É importante a gente pensar sobre isso, porque a gente ser crente na igreja, ser crente no trabalho, ser crente onde a gente põe a nossa máscara social é fácil. Quem sabe se eu sou crente? Quem sabe se eu nasci de novo? E se eu estou sendo formada à semelhança de Cristo, dia após dia, pela obra do Espírito Santo em mim, é quem mora debaixo do mesmo teto que eu. Então, se a gente quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, isso começa em casa. Porque se não é em casa, gente, é só verniz. E verniz é fácil da gente passar. Eu me lembro que eu já frequentava a igreja há muitos anos. Eu vim para a igreja com 11 anos de idade pela conversão dos meus pais, que estavam a ponto de se divorciar. Jesus entrou na minha casa, fez uma reviravolta no casamento dos meus pais, curou os meus pais, e eu comecei a frequentar a igreja com 11 anos de idade. Aos 14 anos de idade, no acampamento da igreja de carnaval, eu tive um encontro pessoal com Jesus. Eu entendi que eu precisava de salvação. Eu entendi que o fato do meu pai e da minha mãe frequentarem a igreja, ter tido uma experiência com Jesus, não me colocava para dentro do céu, porque Deus não tem neto, Deus tem filhos, e que eu precisava de nascer de novo. Eu fui tomada por um arrependimento, e eu confessei os meus pecados ali, e eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor me cele com a tua salvação. Mas eu costumo dizer que eu coloquei Deus no banco de trás da minha vida, e eu continuei guiando o carro, tomando a minha própria direção, fazendo a minha própria vontade, vivendo os meus próprios prazeres e chamando Deus para abençoar, sabe? Ô Deus, vem, abençoa aqui, Senhor, põe a sua mão aqui, abençoa aqui. Mas eu não pedia a Deus para dirigir o carro, eu dirigia, e eu queria que Deus me abençoasse na minha direção. E eu andei assim dentro da igreja muitos anos, pensando que estava tudo bem. Por quê? Porque eu cantava no coral, eu fazia evangelismo no cemitério de finados, eu ia para o culto na praça, que usava muito nos anos 80, nos anos 90, eu ia nos impactos evangelísticos, eu estava boa. Me casei virgem com meu primeiro namorado, apesar de ter sido vítima de abuso sexual durante vários anos da minha infância. E casamos e tudo lindo. Tive a minha primeira filha. Numa discussão de família, eu perdi a paciência com meu pai, desacatei o meu pai, gritei com meu pai, porque ele estava interferindo numa correção que meu marido estava exercendo sobre a minha filha. E virou um barraco na casa dos crentes, para o espetáculo do domingo da vizinhança. E aí a minha mãe entrou na minha frente, eu estava furiosa. Minha mãe entrou na minha frente e falou assim: Leninha, você não nasceu de novo. Era melhor ela ter me dado um tapa na cara, porque doeu. Como não nasci de novo? Você fica furioso quando a verdade, né? Quando a verdade te alcança, dói. Carapuça é um negócio, gente, que só dói quando serve direitinho. E aí eu comecei a ficar irritada com a minha mãe, mas aquela frase não saía da minha cabeça. Eu peguei a Clara, peguei o João, fomos embora de casa, acabou o almoço de domingo, mas a semana inteira aquela frase reverberava na minha cabeça: você não nasceu de novo. É como se o Espírito Santo tivesse acendido o interruptor do quartinho escuro do meu coração. Eu era a mesma pessoa. Eu era invejosa, competitiva, mentirosa, cobiçosa, insatisfeita com tudo que eu tinha, irada. Mas eu tinha caprichado no verniz. A gente usa a roupa adequada, adota o crentez fluente. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia, está amarrado, olha o manto. E a gente começa a falar o crentez fluente, a saia fica no comprimento certo, você tem uma aparência de justiça. Quem olha pensa: é crente, olha, crente mesmo, aleluia. Você fala: paz do Senhor. Você anda com a Bíblia debaixo do braço,
Aleluia. Todo mundo olha para você e fala: é crente. Vai lá dentro de casa para ver. Vai lá dentro de casa para ver. Eu acho bonito o jeito que termina o Provérbios 31, né? Provérbios 31 fala de todas as qualidades lá da mulher virtuosa, mas no final, seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem graciosamente, mas tu a todas sobrepujas. Seus filhos a louvam. A chancela final da mulher segundo o coração de Deus é a sua própria casa, porque lá você é quem você é. Se você é desmazelada na sua casa, você é desmazelada. Se você é boca dura na sua casa, você é boca dura. Se você é invejosa no meio da sua família, no meio dos seus amigos, você é invejosa. É o que você é. Lá a gente tira a máscara social. Lá os nossos queridos veem como nós reagimos na hora que a gente está irado. Como é que a gente procede, o que a gente fala na hora que a gente está doente. Como a gente reage na hora que a gente é injustiçado. E gente, não é bonito o que a gente vê dentro de casa, não. E embora seja extremamente desconfortável, é maravilhoso. Porque nos dá um raio-x que a gente não quer ver, mas que é necessário para a nossa mudança. É necessário para a gente começar a deixar Deus, sabe, chamar Deus para a vida no lar. Deus, entra na minha casa. Deus, transforma aqui o que o Senhor tem que transformar. Eu quero ser uma esposa segundo o seu coração. Eu quero ser uma irmã segundo o seu coração. Eu quero ser uma filha, Senhor, segundo o seu coração. Eu quero ser uma mãe segundo o seu coração. Ah, então a gente vai ser perfeito. Gente, a Bíblia diz que nós seremos perfeitas quando nós o virmos face a face. Então finalmente seremos como Ele é. Mas até lá a gente está num crescimento. É dia após dia. É de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. A Bíblia diz que a vereda do justo é como luz da aurora. Você sabe como é que é a luz da aurora? Ela começa lá, você começa a ver que está entrando uma penumbra na sua janela. Ainda não é plena manhã. O sol ainda nem nasceu, mas a luz já mudou. A luz da aurora vem lá atrás da montanha. Daqui a pouco nasce o sol, aí clareia um pouco mais. Aí daqui a pouco o sol sobe mais. E aí não tem mais aquele tom âmbar. Já tem um tom amarelo claro assim. E daqui a pouco o sol das 10 tá, e ao meio-dia está a pino. Assim é a vereda do justo. Hoje eu não sou ainda a mulher que eu quero ser, mas graças a Deus eu não sou mais aquela que eu era. Porque Jesus vai nos aperfeiçoando. Mas você tem que deixar Ele fazer essa obra, minha linda. Você tem que deixar de ser religiosa. Sabe o que é religiosa? É quando você muda o verniz, você muda a aparência e você acredita na sua aparente santidade. Você acredita. Você acredita que a sua santidade está nos seus gestos externos. E esses você pode manipular facilmente. As meninas da Assembleia de Deus, elas têm o hábito, as pregadoras, as ministrantes da Assembleia de Deus, elas têm o hábito de, por exemplo, quando elas chegam no culto, todos os líderes, eu já percebo isso em todos os líderes da Assembleia de Deus. Antes de começar o culto, eles vêm, eles tomam o seu assento e muitos deles se ajoelham e entregam para o Senhor a sua consagração, a sua vida. Eu imagino que eles estejam orando pela ministração, para que Deus os use, tal, né? Eu falei assim, mas gente, isso é uma coisa boa para se fazer, né? Pensei comigo, vou fazer também. E aí o Espírito Santo veio com a sonda dele. Para quê? Para parecer aos outros que você é justa? Você quer impressionar os outros, Helena, como você ficou impressionada com eles? Você quer parecer mais santa? Ajoelha na minha presença, onde ninguém te vê.
Ajoelha lá no quarto do hotel. Peça a sua bênção. Quando o Senhor manda orar, Ele fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Os fariseus é que gostavam de orar em público. Eles gostavam das roupas que eles usavam. Eles se achavam superiores aos outros por causa das franjas. E como a gente está ficando parecido com os fariseus nesse nosso tempo. Quantas coisas, eu tenho coisas que o Senhor vai tratar comigo de um jeito, tem coisas que Ele vai tratar com você de outro jeito. Mas naquele dia, Ele me deu uma correção que valeu para um tanto de outras coisas. Você quer orar e buscar a minha bênção? Você não precisa de fazer isso na frente dos outros para ser vista pelos homens e eles te acharem mais aprovada, mais santa, mais consagrada. Como a gente gosta de parecer consagrada. Mas sabe, gente, quando a gente parece o que a gente não é, o que Jesus chama disso? Hipocrisia. E a única vez que eu vi Jesus sendo ríspido é com gente hipócrita. Ele sentava com a galera do mal. Ele absolveu a mulher que estava adulterando com o outro, pega em flagrante adultério na cama. Ele absolveu sem pensar duas vezes. Vai, eu não te condeno, vai, não peques mais. Ele deu uma outra oportunidade para ela. Pedro negou ele veio contra a Pedro. Judas estava vindo trair ele sabia que estava sendo traído e falou: aqui vens amigo. Ele não estava chamando Judas de amigo para ficar legal na fita, nem porque ele queria impressionar Judas, mas porque ele estava deixando bem claro: o que você está fazendo comigo não muda o amor que eu tenho por você, não muda quem eu sou em relação a você. Isso é santidade. E Ele é o padrão, Ele é o modelo. Mas a gente gosta de parecer santo aos olhos dos outros, menos aos olhos de Deus. A gente gosta de impressionar os outros com a nossa roupa, com o nosso palavreado, com a nossa atitude. Eu me lembro uma época na minha adolescência, e Deus me trouxe isso à memória quando Ele me falou desse negócio de ajoelhar em público. Tinha um pastor na nossa igreja, a primeira igreja. Eu sou membro da Igreja Batista da Lagoinha há 34 anos. Mas antes de frequentar a Lagoinha, meus pais se entregaram a Cristo numa outra igreja lá de Belo Horizonte, Desafio Jovem Peniel. E na época era o pastor Reuel Pereira Feitosa e o pai dele, o pastor Renê. O pastor Reuel era o sênior, mas o pastor Renê vira e mexe, pregava também na igreja. Só que o pastor Renê, ele vinha de uma formação militar rígida, e ele sempre deixava muito claro que gostava, que achava bonito quando as irmãs se trajavam como irmãs. Elas usavam saia. Então o pastor Reuel viajava, o pastor Renê assumia. Toda a mulherada vinha de saia. Para agradar a Deus? Não, para agradar o pastor Renê. E a gente se sentia mais espiritual do que aquelas atribuladas que não vinha de saia. Olha a soberba do coração aí. O que vale mais? A calça comprida da saia ou a soberba do coração? A gente é visual e a gente acha que pecado é só aquilo que a gente vê. Então é muito fácil a gente mudar o verniz imediatamente. Mas o apóstolo Paulo está indo no cerne da questão quando ele trata com os Efésios aqui, está tratando com a gente hoje. Não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Quantos pensamentos vazios tomam a nossa mente? Inúteis. A gente fala que não tem tempo de ler a Bíblia. Tempo a gente tem, só não é prioridade. Porque para aquilo que é prioridade, a gente arruma tempo. Aquilo que realmente é importante, a gente arruma. E se a gente vive um relacionamento com Deus em Jesus Cristo, sem diálogo? Porque a oração é a parte que eu falo com Deus, e a parte que Deus fala comigo. É pela leitura da palavra, não é pelo profeta. Deus pode usar o profeta? Pode. Mas a profecia, tudo que Ele tem a nos dizer, está na Bíblia. Mas eu fico boba todas as vezes que eu faço uma pesquisa nas igrejas e pergunto: quantos aqui já leram a Bíblia toda? E 10% da plateia, e olhe lá, levanta a mão. E eu me lembro, esse povo perece porque falta conhecimento. Quando a gente lê a Bíblia, gente, não tem como a gente ficar indiferente ao trabalho do Espírito Santo no nosso coração. É lendo a Bíblia que nós conhecemos mais profundamente a Deus. É lendo a Bíblia que a gente percebe o seu caráter, a sua bondade, a sua misericórdia e a sua justiça.
É lendo a Bíblia que nós somos confrontadas no nosso egoísmo, na nossa mesquinharia, na nossa cobiça, na nossa inveja. É lendo a Bíblia que o Espírito Santo faz a própria voz de Deus se tornar audível para nós. Mas a gente maratona Netflix, mas não lê a Bíblia. E fala, é que a sarça pegou fogo e não me consumiu. Atraídos pela tua presença. Really? Sério? Sério mesmo, gente? A gente canta que a coisa mais importante da nossa vida é a presença de Deus, enquanto a gente não abre a Bíblia. Deus abomina a hipocrisia. Fala uma coisa, mas faz outra. Um discurso destoante da prática. É isso que tem sido escândalo no meio dos gentios, no meio daqueles que não creem. Tem gente que tem terror de igreja, porque dentro ele vem entrando um tanto de santinho, um tanto de gente bem vestido, um tanto de gente falando a paz do Senhor, a paz do Senhor. Mas quando vê lá, igual viram na minha casa lá no domingo, o barraco fervendo, que paz do Senhor que tinha ali, eu gritando com meu pai igual uma louca. Tinha paz nenhuma. Quando eu grito com os meus filhos, quando eu distrato meu marido, onde que está a paz do Senhor? Se nós desejamos, queridas, nos tornarmos mulheres segundo o coração de Deus, a gente tem que deixar Ele entrar na nossa vida de fato, e Ele ocupar todos os espaços, começando na nossa casa, começando o nosso dia diante dEle, começando dependendo dEle. Senhor, põe a mão em mim aqui, senão eu mato um desses meus meninos, Senhor. Sabe, gente, não adianta, você sabe, essa oraçãozinha rebuscada, a gente não engana Deus não, gente, a gente engana os outros. Às vezes a gente pega o hábito da religião e traz para a relação da gente com Deus. Não vai fazer isso não, porque Ele sabe o seu coração peludo do jeito que é. Aí você chega lá assim, amantíssimo Deus, eterno Pai, em cuja presença, Senhor, fala a verdade, rasga o seu coração, rasga. O Senhor fala, não quero que vocês rasguem as vestes, mas rasguem o coração. Fala, seja sincero. Senhor, olha, eu estou aqui, Senhor, está difícil ser crente, viu, Jesus? Porque eu estou insatisfeita com isso. Eu preciso que o Teu Espírito Santo me sare. Que o Espírito Santo me toque. Que o Teu Espírito Santo me converta de fato. Me leve de fato para viver a Tua vontade, os Teus caminhos, os Teus preceitos. Eu não quero, Senhor, ser um espectro, um fantasma, uma mentira, uma pintura, um verniz. Eu não quero parecer o que eu não sou. Gente, é muito dura aquela passagem da Bíblia que Deus manda Samuel ir ungir um novo rei sobre Israel, porque Saul havia sido reprovado por Deus. Então ele fala, vai até Belém, vai na casa de Jessé, porque eu vou ungir um novo rei sobre Israel. E Samuel vai, Samuel profeta de Deus. E quando Samuel entra na casa de Jessé, manda chamar os seus filhos. E aí vem o primogênito, Eliabe. Quando Eliabe entra na sala, o profeta de Deus põe os olhos em Eliabe e fala, eis aí o ungido do Senhor. Ele olhou para a aparência de Eliabe, e certamente ele deve ter feito um comparativo. Ele olhou para Eliabe e falou assim, ó, esse aí banca Saul, hein? Altão, fortão, preparado para a guerra, esse tem porte de rei. Se impressionou com a aparência. E aí Deus falou com Samuel, Samuel, não atente para a aparência, porque eu olho o coração, e eu tenho rejeitado o coração de Eliabe. E a gente não entende, coitado do Eliabe. Puxa, que injustiça. O que será que Eliabe aprontou para ser reprovado por Deus? Aí vem Eliabe, Abinadab, Samar, ninguém passa no crivo de Deus. O esquecido, não tem mais nenhum? Tem. O menino que cuida das ovelhas, manda buscar. E aí Deus fala para Samuel, foi esse aí que eu escolhi. Esse pequeno aí, ruivo, de gentil aspecto, que não faz mal para uma mosca, aparentemente. É esse aí que eu vou usar, é esse que eu vou levantar. É esse que vai ser o antecessor do Messias. É esse aí, que ninguém dá nada por ele. Você já conheceu uma pessoa que você não dá nada por ela?
Aí a gente vai logo beijar o pé de quem é famoso, né? No reino de Deus não é assim não, gente. No reino de Deus a gente vai ter cada surpresa. O que impressiona o homem não impressiona Deus. E eu vou dizer a vocês, eu não quero impressionar os homens, eu quero impressionar Deus. Alguns capítulos mais na frente, Jessé pede o filho Davi para ir até o campo de batalha, para trazer notícia dos irmãos, dos filhos que estavam na batalha, os 3 mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar. Eles 3 estavam no fronte de batalha. Davi só foi ali para levar mantimentos e provisões para o chefe da guarda e ter em troca informações se os irmãos estavam vivos, se os irmãos estavam bem, e tranquilizar o coração do pai dele. Mas quando Eliabe vê o seu irmão Davi, que tinha sido ungido pouco tempo antes, fala com ele: o que você veio fazer aqui? E a quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, desfazendo do ofício do irmão? Eu conheço a presunção e a maldade do seu coração. Sabe quando aquelas pessoas ficam te enganando na internet? É mais sobre elas do que sobre você. Elas veem o mundo pela ótica delas, exatamente como Eliabe estava vendo Davi. Ele é que era presunçoso de coração, ele que era invejoso de coração. Eu conheço a presunção do seu coração, que você veio aqui. Gente, o que tem de mais em ver a batalha? Vamos supor que ele foi lá espiar a batalha. O que de presunção tem nisso? Pois teve que engolir um caroço, né? Porque Deus falou assim: é aí mesmo que eu vou usar. É esse aí, pastorzinho de poucas ovelhas, que eu vou usar para derrubar o gigante que está fazendo vocês borrarem as calças. É assim que Deus age. E aí quando a gente olha para isso, gente, a gente vê exposto o coração de Eliabe, que fez Deus o rejeitar. Você pode ocultar de muita gente durante muito tempo, mas você não consegue ocultar para sempre a sua verdadeira face. E o Senhor quer nos transformar. O Senhor quer mexer em áreas que a gente não quer deixar Ele mexer. Enquanto tiver um quartinho escuro no seu coração, o diabo vai ter legalidade para te deformar. Ele está falando, o apóstolo Paulo está falando, que aqueles que vivem aí fora andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá. O mais triste, gente, não é a gente andar alienado da vida que Deus dá fora da igreja. O pior lugar que a gente pode estar é alienado da vida que Deus dá dentro da igreja. Você entra e sai, assiste culto e vem para o culto, vai embora do culto, volta para o culto, vai embora do culto, vai embora para o culto, faz escola dominical, mas continua a mesma pessoa, alienados da vida que Deus dá. Não desfruta da liberdade, não desfruta do amor, não desfruta da cura, não desfruta da vida. Deus colocou uma mesa, mas você não se assenta. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo que estava disponível para mim naquele domingo que teve a briga lá em casa, que começou a minha reconciliação com Deus, deflagrou a minha relação com Deus, é o mesmo Deus que te convida para a mesa hoje. Independente de como você está vivendo, independente das coisas que você tem feito, independente, Deus te convida, senta na mesa. Mas a gente não assenta. A gente fica comendo, sabe quando você vai comendo snack, comendo porcaria antes da comida, e na hora que a refeição é posta, você não quer comer, que você está sem fome? É isso que Satanás faz. Ele enche a sua vida de porcaria, para você não ter fome daquilo que realmente transforma a sua vida e te cura. Andamos alienados da vida que Deus dá, ignorantes, endurecemos o nosso coração. Eu tenho descoberto de como a dureza de coração afasta a mão de Deus de nós. Quando a gente se torna duro de coração, você está me vendo pregar aí, ó, fala assim, não acho que seja isso não. Gente, não estou falando nada da minha cabeça aqui não, estou falando que a Bíblia fala. Você não está endurecendo o coração contra mim não, eu saio daqui amanhã, vou embora, nunca mais eu vou te ver.
Mas a vida que Deus dá, ela permanece aqui. E às vezes a reação que você tem mental é simplesmente a reação de um coração endurecido. E o que Ele não rejeita é um coração quebrantado e contrito. Então talvez você comece a identificar sinais de um coração endurecido. Eu lembro que quando as pessoas vinham me corrigir, a Bíblia mesmo diz que ninguém gosta de ser corrigido, gente. A correção na hora, ela produz tristeza. É o que a Bíblia diz, que toda correção produz tristeza, mas depois, se você acolhe a correção, ela produz vida. Graças a Deus pelas surras que minha mãe me deu. Na hora eu odiei ela, mas hoje eu entendo que me livraram da morte, me livraram do mal. E Deus corrige o filho a quem Ele ama e açoita a todo aquele a quem Ele quer bem. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então o Senhor não vai te... Sabe, o Senhor é amor, gente, mas o amor confronta, o amor fala a verdade. O amor te chama de volta. O amor te dá oportunidade. Não andem com o coração endurecido, porque isso é uma característica daqueles que não querem ser amados e corrigidos por Deus. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impurezas. O que nós temos colocado diante dos nossos olhos? Muitas mulheres sabem que tirar a roupa é poder. Elas só não sabem, muitas delas, movidas pela carência, pelo vazio interior, pela insatisfação. Uma mulher sabe quando um homem põe o olho nela com desejo, e ela gosta. Só que o que as mulheres não sabem é que a parte do cérebro masculino que é ativada pela sensualidade é a mesma parte do cérebro que os homens consomem, constroem, trabalham com ferramentas. O homem não ama porque ele olha com desejo. O homem quer consumir. É diferente de amar. Por isso que tem aquela música popular brasileira que diz, né? Aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível, com seu vestidinho preto, indefectível. Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem, ela fecha com os meus sonhos como ninguém. Quero te provar, sem medo e sem amor. Quero te provar, cozida a vapor. Quero te provar. E a mulherada tudo dançando, enquanto a gente é objetificada. Poder para quem? Poder para levar a torcida do Flamengo para a cama, e aí? Poder para ganhar sustento de um cara? Pelo que eu saiba, isso é prostituição. O Senhor nos convida à santidade. E entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, onde habita Deus. Senhor, nos ajude. E às vezes a gente pensa que a sensualidade é só pelo decotão, muita pele exposta. Não, a sensualidade às vezes vem numa jogada de cabelo, num olhar para o marido da outra. Adultério nunca começa na cama. Ele começa numa conversa fiada. Uma vez que ouviram, ele fala no verso 20, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não é cristãs, não é cristãos. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam de sua nova natureza. Você tem uma nova natureza. Você não é mais escrava da sua vontade, mas escrava dos seus desejos, dos seus prazeres, da procrastinação, do erro, do engano. Você é nova criatura. E o Espírito Santo com o qual você foi selada para o dia da redenção, ele te capacita a viver uma vida diferente. Então para de dar desculpa. Não consigo.
sigo não, Helena. Isso aí é um jeito muito elevado de viver. Não, isso aí é para os santarrões. Seja crente você por mim, Helena. Você me inspira tanto lá no YouTube. Seja crente você. Seja crente, pastora Débora. Seja crente você, porque você me inspira tanto. Você é uma mulher de Deus. Seja crente você. E quando a pastora Débora subir, você vai ficar só olhando. É um chamado a cada uma de nós. Sermos mulheres segundo o coração de Deus, para sermos luz e sal nessa terra tão carente de mães, de irmãs, de filhas, de esposas, cheias do Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em você, só que você colocou um tanto de entulho em cima dele. Sua carnalidade, sua vontade, sua arrogância, sua presunção, suas dores, suas culpas, seus medos, tudo isso entulho. Você tem medo, intimidada? O que me fizeram lá na minha infância? Vida, dor, céus, azar. Me abusaram na infância, dos 2 anos aos 11 anos de idade. Isso não muda. Mas muda quem eu sou depois que Jesus entrou. Eu não vivo mais cativa do meu passado, do que me fizeram, porque eu sou nova criatura em Cristo. E às vezes você fica aí, acolhendo seus medos, suas culpas, seus danos, o que te fizeram, o que me fizeram, e o que Jesus fez, não foi maior? Ele quer nos levantar, mulheres. Então para de coitadismo, para de vitimismo, para de falar não tem jeito, não tem jeito sim. Se teve jeito para mim, gente, tem jeito para qualquer pessoa. E ele continua falando: revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus. Olha para a mulher que está do seu lado e fala: você foi criada para ser justa e santa, como Deus. Portanto, abandonem a mentira. Não, agora é eu que estou falando com vocês. Quer dizer, o apóstolo Paulo que está falando com a gente. Abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo. Para de mentir, gente. Eu não minto. Acabou de mentir aí, ó. Vamos minimizando a mentira. Vamos deixando ela cada vez mais enfraquecida, porque a gente mente por tanta bobagem. Parte da nossa mentira é porque o outro não suporta ouvir a verdade. E eu não estou dizendo para você sair por aí sendo grossa com todo mundo, não. Mas às vezes fala assim: ai, fulana, você cortou o cabelo, você gostou? Ah, gostei. Mentira. Se você não gostou, nem comenta. Fica caladinho. Ah, sabe o que é aquelas mulheres? Ai, você cortou o cabelo, por quê? Quando o cabelo estava grande, você nunca elogiou, mas no dia que ela cortou, você vem falar. Você gostou do presente que eu te dei? Amei, adorei. Gostou não. Mas você não vai chegar para a mulher e vai falar assim: detestei. Não. Gente, a gente não tá vendo? A gente não está habituado a ouvir verdade. Quando você pergunta uma coisa, você tem que estar disposto a ouvir a verdade. Você gostou do presente que eu te dei? Eu recebi com muita gratidão, mas não gostei. Nossa, se fala isso, você sai voando no girai, não é não? Você fica brava demais. Que arrogante, eu dei um presente para ela. Tá vendo como é que a gente cultiva um ambiente de mentira? Então a gente mente. Eu estou contando isso para você saber. A gente mente. Mas a Bíblia está falando para a gente dizer a verdade, cada um com o seu próximo. Vamos minimizando as mentiras, gente. Vamos construindo relacionamentos onde a verdade seja cultivada. Tanto para você dizer a verdade com gentileza, quanto você para acolher a verdade sem se ressentir. No meio dos santos devia ser assim, mas não é. Mas a gente tem que crescer nisso, a gente pode melhorar nisso. Mentir para o marido, nem pensar. Tem até quando você comprar roupa em tal loja, põe na sacola de supermercado. Gente, se você mente para o homem que você escolheu para dividir a vida, para quem mais você não vai mentir?
Para de roubar o dinheiro dele na carteira. Mas o que é dele é meu. Tudo bem, vocês estão compartilhando as mesmas coisas, mas avisa, meu bem, estou pegando R$ 50 aqui na sua carteira, tá? Porque se tiver algum destino para aquele dinheiro, ele vai falar, não pega não, que eu tenho que pagar fulano. Ah, é? Então tá bom. Mas entre em acordo. A gente se suja, gente, por pouco. A gente se compromete com o diabo por pouquinho. Nem por muito, nem por pouco, gente. Vivam de acordo com aquilo que vocês receberam. Abandone a mentira, digam a verdade. Pois somos todos parte do mesmo corpo. Se eu estou mentindo para minha irmã, estou mentindo para mim mesma. Se eu estou mentindo para o meu marido, eu estou mentindo para mim mesma. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Gente, ficar bravo a gente pode ficar. Jesus ficou bravo. Você só não pode deixar a ira mandar em você. Sabe aquela história? Gente, as mulheres jogando prato na parede, dando escândalo dentro de casa. Na igreja, o pastor fala, ô irmã, você podia vir fazer um arranjo de flores para a conferência que nós vamos... Claro, pastor, vai ser uma bênção, vai ser uma... Que honra! Aí o marido fala assim, ô bem, frita um ovo aí para mim. Ah, vai fritar você não tem mão não, sou sua empregada não. Essa aí é quem você é de verdade. Não é que foi, sabe, toda melosa, toda verniz. Ai, claro que eu faço arranjo de flores. Aí muda até o tom de voz. A paz do Senhor. Os filhos ficam assim, minha mãe em casa, minha mãe na igreja. Minha mãe em casa, minha mãe na igreja. Ô gente, eu sou uma mulher com muitos defeitos. Muitos. Tenho mais daquilo que você pensa a meu respeito. Sou pior do que você pensa. Mas os meus filhos têm a mesma mãe na igreja e a mesma mãe em casa. Minha família é imperfeita. Nós precisamos tanto da graça de Deus, da redenção de Cristo na nossa casa. Mas se tem uma coisa que eu me recuso a ser hipócrita, porque Deus não tolera a hipocrisia. Então tem muita gente na igreja que já me viu dando uns espetáculos já. E os meus filhos me veem buscando a Deus e querendo acertar. A gente tem que ter coerência na vida. Ser pelo menos a mesma pessoa. Nem que seja a sua pior versão. Mas que, sabe, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais. Tem as filhas que são maravilhosas. Vivem enfiadas dentro da igreja, mas não lavam uma louça dentro de casa. Aí os pais ficam assim, meu Deus do céu, essa menina converteu, ficou uma chata de galocha, não vai nas festas da família, não ajuda em nada, é uma preguiçosa aqui dentro de casa, mas é crente. Que o Senhor nos ajude. Ele fala também, acalmem a ira, antes que o sol se ponha. Ou seja, você fica bravo? Pode ficar bravo, mas não deixa durar o negócio não. Não alimenta o ressentimento, não. Controla antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Começa com uma raiva, vira ressentimento, apodrece o seu coração, apodrece os seus relacionamentos. Em vez disso, quem é ladrão, pare de roubar. Olha aí, mulher do assalto da carteira do marido. Não, mas isso não é roubo não. É. Quando você pega aquele livro emprestado e não devolve, é roubo. Quando você pediu uma roupa emprestada e estragou a roupa, não pagou pelo dano, é roubo. Você se apropriou de algo de outra pessoa, tomou para si, usou indevidamente, não devolveu, ou se devolveu estragado. Quando você não é fiel nos seus dízimos, é roubo. Quando você pega as coisas na carteira do seu marido, ou do seu filho, ou de quem mora com você, ou do seu pai, pensa, não, é meu também, sem autorização dele, sem pedir licença, é roubo. Quando você pega a caneta, o lápis, a borracha, o talão lá da sua empresa, porque sobra, sem autorização de um superior, é roubo. Quando você chega atrasado no serviço, mas pede o amigo para bater o cartão no horário certo, você está roubando do patrão. Quando você fica na hora do trabalho escutando as minhas mensagens no YouTube, é roubo.
Porque o tempo que você está ganhando salário para trabalhar, você está fazendo outra coisa. É roubo. Não, Helena, mas o meu patrão é isso, isso, aquilo. Não interessa quem seu patrão é. Não interessa quem Judas era. Quem Judas era não mudou quem Jesus era. Independente da pessoa que está com você, que ele não mude quem você é em Cristo. Seja seu patrão, seja seu professor, seja seu marido, seja seu pai. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. Se a gente era bom funcionário, boa dona de casa, quando a gente não cria no Senhor, agora que cremos no Senhor, que a excelência nos persiga. Que tudo que a gente faz... Sabe, gente, o crente deveria ser aquele que quando ele sai, os patrão ficam chorando. Fica falando, puxa vida, fulano foi embora. Ele era um funcionário exemplar, pontual, conversava pouco, cumpria o seu... Ele fazia sempre mais do que eu pedia para ele. Mas é o contrário. Tem lugares que a gente vai e fazer, é crente? Não, não emprega o crente, não. Que tristeza. Ser evangélico? Não, não emprega o evangélico, não. Evangélico não dá trabalho demais. Evangélico não gosta de trabalhar, evangélico é preguiçoso. Misericórdia. Ajuda no Senhor. Porque a gente deve desempenhar o nosso trabalho com excelência, com honestidade, para poder ajudar generosamente os necessitados. Olha isso, o nosso ganho não é só para nós também não. O que a gente ganha é para transbordar na vida de outros. O nosso ganho é para a gente se envolver com a obra social. O nosso ganho é para a gente suprir as nossas necessidades e transbordar na vida de outros que têm necessidades também. É não sermos egoístas na maneira de que nós distribuímos os bens que recebemos da parte de Deus. Sabe o seu carro? Ele não é só para você, sua casa não é só para você. Pode servir ao reino de Deus o seu carro, pode servir ao reino de Deus a sua casa, a sua roupa. Mas você falou aí agora, Helena, que o povo não me... Então dá a roupa. Em vez de emprestar, dá de presente. Vamos exercitar a generosidade. São características de Cristo e características de mulheres segundo o coração de Deus. Evitem o linguajar sujo e insultante. Quanta mulher com a boca suja, meu Deus. Olha, gente, sem machismo, quando eu vejo o palavrão na boca de um homem, é horrível. É horrível. Mas na boca de uma mulher é degradante. É degradante. Porque a mulher, ela deveria ser a portadora da gentileza, da amabilidade, da doçura. Até quando ela fala de uma maneira mais forte, quando ela lidera, ela pode ser extremamente empática, generosa, gentil. Isso é poder. Docilidade é poder. Às vezes você chega num ambiente azedo. A menina está comendo marimbondo lá no caixa do supermercado. Aí você vê o nome dela, Maria Aparecida. Bom dia, Maria Aparecida. Obrigada por estar me ajudando aqui com essas compras, viu? Que Deus abençoe o seu dia. Você muda o dia dela. Às vezes você trata bem uma pessoa que todo mundo vem ali, sabe? Insultar, xingar, reclamar. Você vem e planta uma palavra de bênção. Seja intencional. Vai para o supermercado, leva um versículo. Deixa com a caixa. Qual é que é o seu nome? Joana. Oi, Joana. Eu sou Helena. Obrigado por você me atendeu aqui. Queria deixar uma palavra do Senhor. Tem esse versículo para você aí. Deixa Deus falar com você. Deus abençoe o seu dia. Você pode mudar a atmosfera. Você pode dissuadir uma pessoa de suicídio. É para isso que nós fomos chamadas, gente. É para isso que Deus criou a mulher, para ela ser solução de problemas, para ela ser ajudadora idônea, para ela ser socorro. A mesma palavra que define Deus em Gênesis, define Deus no Salmo que diz auxílio bem presente na hora da angústia. É a mesma palavra no original que define Deus e define a mulher. Que você seja auxílio bem presente na hora da angústia.
Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Você gera vida com suas palavras e morte também. Palavras, gente, têm um poder que a gente desconhece. Se a gente conhecesse, a gente pensaria melhor antes de falar. Será que você pode se lembrar de uma palavra que te matou? Uma palavra dita pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu patrão, por um professor. Normalmente pessoas que você respeita, honra, convive, um líder, uma irmã de sangue, uma amiga, liberou uma palavra de morte que te entristeceu, que virou uma doença, que virou amargura, que te paralisou, que te intimidou, que não te deixou seguir adiante. Se você se lembrou, você sabe que eu estou dizendo a verdade. Palavra tem o poder de te destruir ou de te levantar. Então cuidado, mamãe, com as coisas que você fala para os seus filhos. Cuidado, filhas, com as coisas que você diz para o seu pai na hora da raiva, para sua mãe na hora da raiva. Cuidado, esposas, com as coisas que você solta em cima do seu marido quando você está irada. Uma mulher segundo o coração tem uma palavra de graça, de vida. Ela profetiza vida, esperança. Quando as pessoas precisam de encorajamento, essa mulher vira um referencial. Fala uma palavra sobre mim, fulana. Ora sobre mim, fulana. Nós podemos plantar vida com as nossas palavras. Eu me lembro quando meu filho Arthur estava entrando na adolescência. Meu Deus, o Arthur me deu trabalho demais. Inventivo, criativo, chorão, competitivo. Tudo quanto é mão, o Arthur estava me dando problema. Chama na escola. Tem que pôr esse menino psicólogo, senão não vai renovar a matrícula. Eu comecei a pôr a mão na cabeça do Arthur quando ele vinha. Vem cá, ungido. Ungido do Senhor. Arthur, você é profeta às nações. Você vai dar trabalho, vai dar muito trabalho para o inferno, meu filho. E ele olhava para mim e falava assim: amém, amém. Hoje o Arthur é uma alegria para a nossa vida, né, João? Que alegria, que autoridade que ele tem na palavra, que menino temente. Tem hora que ele que me aconselha. Tem dia que ele me vê fora do prumo, mamãe, vem cá. E eu fico olhando para ele, que hoje é muito maior do que eu, e fico pensando: meu Deus, olha as palavras aí, florescendo. Ele é ungido do Senhor. Profetiza, afirma, levanta, encoraja sua amiga, seu marido, seus irmãos de sangue, seus irmãos na igreja. Todos os comentários mais cruéis que eu recebo na internet, eu tenho cuidado de ler. São de mulheres. Como as minhas irmãs valorizam mais a minha aparência do que a palavra que eu estou pregando. Nossa, mas está inchada. Nossa, mas engordou, hein? Eu não sou miss, não sou modelo, sou pastora. O importante que eu carrego não é a minha aparência, o importante que eu carrego é a palavra de Deus. Esse corpo está se deteriorando, embora eu esteja tentando evitar a todo custo. Mas é incrível, por que ela vem falar isso? Eu estou falando uma palavra, eu estou fazendo uma oração, e ela está olhando a roupa que eu estou vestindo, ou o cabelo, ou... Gente, que vazio! É o que o apóstolo Paulo falou no início desse capítulo aqui, ó. Levados por pensamentos vazios e inúteis.
Isso não condiz com uma mulher segundo o coração de Deus. Foca no que é mais importante. Não entristeçam o Espírito Santo. O selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará para a sua propriedade. Gente, as coisas que você escuta, as conversas que você tem, a roupa que você veste, tudo isso pode entristecer o Espírito Santo. Você está numa roda de fofoca, seja você a interromper a fofoca. Se você não quer interromper, se levante e saia. Não participe das obras infrutuosas das trevas. Mas às vezes a gente gosta, senta. Você ficou sabendo? Não. Fulano, você leu no Fuxico Gospel? Fuxico Gospel? Essas duas palavras não coexistem, gente. Fuxico é fofoca. Gospel é evangelho em inglês. Fofoca evangélica? Tem fofoca evangélica, gente? Então por que muitos de nós dá ibope para esse lixo? Só cresce o que tem público. Nós nos tornamos coparticipantes desse tipo de site quando nós entramos lá para acessar a nudez dos nossos irmãos e tantas coisas mentirosas ou tendenciosas que eles propagam lá. A gente não se alegra com a derrota do outro, sabe por quê? Porque amanhã pode ser a nossa vez. A gente não se alegra com a queda do outro, porque nós somos feitos do mesmo material. Nós não nos alegramos com esse tipo de notícias. Nós dobramos os nossos joelhos e nós intercedemos. Esse é o papel de uma mulher segundo o coração de Deus. E finalmente o apóstolo Paulo, no final do capítulo, ele fala: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Livrem-se, livrem-se. Agora não tem mais parte com vocês, não é mais da sua vida. A conversa que a gente tem agora é aquela conversa que edifica, aquela conversa que faz transbordar. Você não propaga, não passa adiante a fofoca, não passa adiante a maldade, não passa adiante a perversão. Você não cria mentiras, calúnias. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Uma mulher segundo o coração de Deus tem um coração perdoador. Gente, nem sempre é fácil perdoar. Principalmente quando nós fomos feridas intimamente, traídas, enganadas, negligenciadas, abusadas. Dói fundo. Mas o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos pode te levantar também, te tomar pela mão e te conduzir pelo caminho do perdão, que às vezes não acontece de um jeito instantâneo, mas é uma jornada a ser percorrida e a gente tem que dar o primeiro passo, decidindo perdoar, insistindo em perdoar e dizendo: Deus, por mim mesmo eu não consigo não, mas o Espírito do Senhor que habita em mim conhece o caminho do perdão, me faz andar por ele. Eu compartilhei com vocês aqui que eu fui molestada sexualmente durante toda a minha infância. E um dia o Senhor requereu isso de mim. Que a gente pensa que a indiferença é perdão. Você esquece que aquela pessoa, você mata aquela pessoa na sua psique, você pensa: não existe mais, eu não quero mais pensar disso, não quero mais lembrar disso, passou, acabou. Você pensa que essa indiferença é perdão, não é. E Deus trouxe à tona. Eu falei: Deus, como é que eu vou perdoar isso? Eu sou a vítima.
roubou minha inocência, me despertou de um jeito que não podia ter despertado, comprometeu o início do meu casamento, que eu não conseguia me entregar para o meu marido por causa das memórias que eu tinha. Não vai dar não, Senhor. Porque para Deus não haverá impossíveis. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas palavras. Coloco os meus olhos em ti, quando as circunstâncias parecem mentir, tentando roubar minha fé, tentando me desanimar, me fazer desistir. Mas eu sei que a visão se cumprirá, não falhará. Pode o tempo passar, mas o que Deus falou, Ele fará. Meus olhos estão em ti, Senhor, pois por mim mesmo nada posso fazer. Espero somente em ti, Senhor. Teu braço forte opera o impossível. Confia, confia. Ele faz. Eu falei, Senhor, eu não consigo perdoar não, mas o Senhor consegue. Então me ensina, me toma pela mão e me faz percorrer o caminho do perdão que eu preciso percorrer, Senhor. Eu sei que se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoada. Então me ensina a perdoar, Espírito de Deus. Eu escolho perdoar. Passaram-se alguns meses. Eu fui na casa dos meus pais. Quando eu cheguei lá, eu já era casada. Quando eu cheguei lá, esse tio, que tinha me tocado como não devia me tocar, estava em casa depois de anos que eu não o via. E quando eu vi, eu tive a alegria de quando eu vejo os meus tios que eu não via há muito tempo. Cheguei nele, dei um beijo no rosto dele. Quando eu vi, eu estava beijando o rosto dele. Ei, tio. E quando eu afastei, eu olhei no rosto dele, o Senhor falou claramente dentro de mim: eu trouxe você. Não tinha mais dor, não tinha mais peso, não foi instantâneo, foi um caminho percorrido. Mas o que nós não conseguimos, mas a gente se abre para o Espírito Santo fazer, Ele faz o infinitamente mais. Ele faz. E a partir daquele dia eu fiquei livre. Parei de carregar aquele saco de lixo enorme que eu carreguei toda a minha infância, adolescência, início da juventude. Deixei os sacos de lixo aos pés do Senhor. E esse meu tio nasceu de novo. Não há nada que o sangue de Jesus não possa lavar. Nada. Ele é poderoso. Feche os seus olhos. Ser uma mulher segundo o coração de Deus é ser semelhante a Cristo. É agir como Ele agiria, pensar como Ele pensaria, fazer o que Ele faria. E em Cristo claramente a gente vê todas essas qualidades que o apóstolo Paulo listou aqui para nós reunidas. Perdoador, compassivo, misericordioso, generoso, amoroso. O caminho, a verdade e a vida. Como podemos caminhar na verdade e mentirmos? Insistirmos em viver uma vida em mentira. O pecado para nós, meninas,
é um acidente de percurso, não um lugar onde a gente escolhe viver. Nós só seremos perfeitas à semelhança de Cristo quando nós o virmos como Ele é, quando nós olharmos nos olhos dele, seremos como Ele é. Mas até lá, Ele nos convida a crescermos, a brilharmos como a luz na aurora, mais e mais. Aquilo que você praticava, não pratique mais. Aquilo que você não perdoava, perdoe. Não dê lugar à sua ira, à sua raiva. Chame o Espírito Santo para que Cristo seja formado em você. Quantas vezes o apóstolo Paulo orou para que Cristo fosse formado nas igrejas às quais ele estava ministrando. Que em nome de Jesus, a nossa fé não seja apenas uma estampa na camiseta, ou canções que repetimos nos períodos de louvor, mas que realmente Cristo em nós transforme o ambiente da nossa casa, da nossa família, invada a casa dos vizinhos, da rua, e reflita na nossa comunidade de fé, onde nós nos reunimos. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Ah, Senhor, como nós precisamos de Ti. Afasta as nossas transgressões. Derrama sobre nós, ó Deus, o Teu bálsamo, o Teu perdão. E faz-nos caminhar pelos caminhos que traçaste. Como salmista nós oramos, Senhor, afasta de nós as coisas inúteis e faz-nos caminhar pelos caminhos que traçaste. Que o Teu Espírito Santo forme Jesus em cada uma de nós aqui nessa reunião, nos tornando mulheres segundo o Teu coração. Primeiro, Senhor, dentro da nossa própria casa. Como o Senhor mesmo disse, em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, que comece também na nossa Jerusalém, na nossa casa, na nossa família. Que comece essa obra linda que o Senhor tem para fazer em cada mulher aqui, na necessidade que cada uma tem, o Senhor conhece tão bem. Eu também oro por mim, Senhor. Continua trabalhando, Senhor. Continua fazendo. Continua quebrantando. Não deixe o meu coração ficar endurecido. Continue nos ensinando como Tuas filhas a sermos mulheres plenamente segundo o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.